Shalom, queridos, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho na nossa pílula de conhecimento sobre uma outra chave que é muito importante para romper no sobrenatural, para acelerar o sobrenatural nas nossas vidas e manifestar o reino dos céus de uma forma intensa aqui na terra. E para isso eu vou usar aqui uma passagem que está em Lucas 11, Lucas capítulo 11, versículos 5 a 10, que é sobre o amigo inoportuno, não é? O que diz aqui? E ele, no versículo 5, e ele disse-lhes: Qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responde e disse: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que, ainda que ele não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo, disse Jesus, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Amados, essa parábola, essa passagem que o Senhor Jesus nos ensina, do que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a chave da perseverança. A gente, para romper no sobrenatural, precisamos perseverar. E é importante. Por que é importante? Porque muitas vezes a palavra diz que você vai ressuscitar mortos, que você vai curar enfermos, que você vai limpar leprosos e expulsar demônios. Mas se você orar 1, 2, 3, 30, 100 vezes e isso não acontecer, a palavra diz que você deve perseverar para que essa verdade aconteça aqui na terra. Então a gente percebe muito isso com relação ao sobrenatural de Deus, aos milagres. Nem todos os milagres, as curas, quando a gente começa a orar por curas, quando a gente começa a orar por milagres, para expulsar demônios, enfim, por tudo isso que a palavra diz que nós faremos, nem sempre é tão fácil. Muitas vezes, eu vou dar o meu testemunho aqui, eu fiquei 7 anos, foram 7 anos orando, porque me profetizaram na minha vida que um dia eu ia orar por curas, que na verdade que Deus já tinha me dado essa unção e que eu ia orar por curas, que eu tinha uma unção de cura. E eu continuei orando, desde o dia que eu me converti, eu orava por curas, mas eu não via as coisas acontecerem. Mas uma coisa que eu continuei foi acreditar pela fé, naquela revelação, nas confirmações do Pai Eterno, através da pessoa do Espírito Santo, através de profetas também, e continuei perseverando, batendo, continuei acreditando naquela palavra. E depois de 7 anos, quando eu fiz um jejum de 7 dias na água e passei por outros processos, por outras chaves que a gente vai falar aqui e já falou, houve um rompimento na minha vida. E aí eu comecei a ver um número maior de curas. E conforme você vai sendo mais fiel em cada cura, em cada manifestação, conforme você vai usando os dons que o Espírito Santo lhe concedeu, ele vai aumentando, ele vai abrindo mais caminhos. E aí você também começa a ver que antigamente curas que não aconteciam começam a acontecer. Então, o que eu falo, o reino dos céus é muito divertido. O reino dos céus, trabalhar para o reino dos céus é muito maravilhoso. Então creia, mesmo que ainda não tenha acontecido, mesmo que uma cura não tenha ocorrido, ou que um morto não tenha ressuscitado, creia na palavra do Senhor. A promessa já foi conquistada naquela cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então persevere, que se você perseverar e crer e ser fiel, Ele vai derramar
muito sobre a tua vida e você vai ver maravilhas. Nós estamos numa época em que nós estamos vendo muitas maravilhas, mas esse é só o começo, irmãos. Deus quer derramar mais sobre nós. Ele quer fazer muitas coisas extraordinárias através da sua vida. Então, não fique dormindo. Seja uma virgem prudente. Mantenha-se aceso, porque Deus quer precisar de você. Deus escolheu precisar de você para esse tempo, para salvar, curar, libertar e restaurar muitas vidas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.